A gente vai ver hoje aqui sobre soft skills, comunicação não violenta. Eu vou começar me apresentando, tá? E é interessante porque eu tenho uma trajetória, eu sou do direito, eu vi que muitos controladores têm a formação inicial no direito, né? E fiquei pensando que a profissão de vocês é bem complexa, hein, gente? Eu tentei estudar, ler, entender um pouquinho o que vocês fazem, e eu achei bem complexo, assim. E aí eu me lembrei da minha mãe, que acho que a minha mãe e meu pai, eles não sabem ainda hoje o que eu faço. Porque eu faço tanta coisa, e eu faço também coisas complexas. Então, eu acho que muitas vezes eles ainda não sabem o que eu faço. Mas eu faço mediação de conflitos, eu trabalho com direitos humanos, com comunicação não violenta. E, além disso, eu danço forró, eu adoro dançar forró. Eu sou batuqueira de plantão, eu gosto muito de carnaval. Eu canto um pouquinho. E aí, uma vez me perguntaram assim, Corine, mas você só não faz teatro? Eu falo, gente, eu fiz direito. Direito é a maior atividade teatral do mundo. Porque a gente se perfaz, a gente coloca, né, as nossas máscaras, os nossos ternos, nosso salto alto. E aí a gente deixa muitas máscaras existirem, né, no nosso visual, no nosso corpo. Então, eu falei que eu fiz teatro quando eu fiz direito, e aí eu descobri que eu queria desconstruir muita coisa. Então, desde quando eu formei em 2006, nossa, gente, já tem um tempo, né? Daqui a pouquinho vai virar 20 anos quase. Eu me afastei muito do direito, porque eu não via no direito as respostas que eu queria para o mundo. Eu não acreditava na briga como uma possibilidade. Eu me lembro de uma vez um cliente entrar no escritório, ele falava assim, Corine, eu posso conversar aqui? Porque eu sei que você é advogada da minha mulher, mas eu não tenho condição de conversar com a minha advogada. Então, eu posso conversar aqui no seu escritório? Eu falei, não, perfeito, vem aqui. E eu sempre acreditei que existe outra via que não a do litígio. E aí é nela que eu tenho trilhado o meu caminho. Então, hoje eu trabalho na área social, eu trabalho com mediação de conflitos, já falei um pouquinho disso tudo, né? E é um pouquinho isso que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Eu vou apresentar, gente, porque eu acho que é isso. Quando a gente passa tanto tempo falando de uma coisa, fica difícil escolher o que a gente fala, né? Tem muito material. Eu trouxe algumas coisas aqui para exibir. E quero também que vocês fiquem muito à vontade, né? Parece que vai ter um tempinho depois para a gente conversar, então eu faço a explanação, mas se alguém estiver muito inquieto, né? Muito necessitado de falar, pode me interromper também. Não sei se essa é a dinâmica, mas pode me interromper também, tá? Então, eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. E, para mim, comunicação não violenta e soft skills, né? Vocês aí no mundo corporativo, no mundo de gestão pública, devem lidar muito com o inglês, né? Então, soft skills, para quem não sabe, a tradução literal seriam habilidades leves, né? A tradução da palavra seria essa. A gente vai abordar de uma outra perspectiva, mas fazendo a tradução literal é um pouquinho disso. Mas, para mim, esse tema ele tem a ver com uma nova forma de estar no mundo. Para mim, tem a ver essencialmente com isso. E eu queria começar fazendo 3 perguntinhas para vocês aqui. E aí, o pessoal do online, né, às vezes eu vou esquecer de vocês, porque não tem nenhum Zoom aqui me lembrando. Então, vocês vão me lembrando aí para eu dialogar com vocês. Mas quem está aí, eu não estou enxergando, né? Se puder, agora faça essa reflexão com a gente aqui. A primeira reflexão é, quem aqui trabalha sozinho? Gente, levanta a mão aqui para mim. Bom, aqui no presencial não temos ninguém que trabalha sozinho. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos e se imaginassem daqui a 20 anos no dia do seu aniversário. Só estou vendo o olhinho aberto aqui, ninguém está fechando o olho. Ah, esse aqui está. Eu queria que vocês olhassem daqui 20 anos, então vocês imaginem, né? Tem gente aqui de 40, de 50, de 60, daqui 20 anos. No dia do seu aniversário, você gostaria de estar sozinho?
acordar num lugar e estar sozinho? Algumas pessoas falaram não. Quem mais, hein? Não, vi um não também ali. Alguém gostaria? Não. E a terceira e última pergunta, nossa, essa é super pegadinha, hein? Vocês chegaram até essa cidade sem precisar de alguém? Alguém aqui conseguiu vir andando? Tem gente que veio lá de Minas Gerais. Alguém veio andando até aqui? Acho difícil, né? Por quê, gente? Porque a gente precisa o tempo todo de alguém. Como é que você chama? Rocha. Rocha, você precisou de alguém para estar aqui desde a hora que você acordou até agora? Você consegue me falar basicamente de quem? Motorista do Uber. A pessoa que deu informação de onde era a sala da reunião. Você fez seu sapato? Não. Alguém fez o seu sapato. Sua meia? Sua calça? Por aí vai, né? Não vou perguntar o resto, não. Bom, tudo isso para dizer, gente, que a gente não está sozinho nesse mundo. Mas muitas vezes a gente age como se a gente estivesse. E a soft skills e a comunicação não violenta vem como um lembrete na nossa cabeça de que a gente não está sozinho, porque muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque é mais fácil eu esquecer porque eu não tenho tempo, porque eu não estou com paciência, porque eu sou intolerante, porque eu vivo num Brasil extremamente dividido, cindido, polarizado. Por tudo isso é muito fácil esquecer. Então hoje a gente vai lembrar, tá? Hoje a ideia aqui é a gente lembrar. Pode passar. Para a gente não ficar sozinho, né? Que é um lugar aqui que muitos de vocês não gostariam de ficar, e a gente percebeu que a gente não fica na maior parte do tempo, é preciso que a gente saia de um lugar de privilégio e poder. E é muito difícil sair desse lugar. Porque o tempo todo a gente está buscando esse lugar. Aqui é um lugar de privilégio, né? Um lugar com uma vista super bonita. É um lugar de poder. Poucas pessoas podem estar aqui nessa reunião de hoje. Então, para a gente continuar em conexão, a gente precisa fazer esse movimento de sair de lugar de privilégio, de poder, e entrar num lugar de humildade. Entrar num lugar de vulnerabilidade. É difícil, não é fácil. Por que, gente, que a gente precisa? Porque o mundo já não é mais o mesmo. Olha só, não sei se vocês já ouviram falar no mundo VUCA. Alguém aqui já ouviu falar no mundo VUCA? Já? A gente nem no mundo VUCA está mais. Eu nem vou falar dele. Hoje a gente está no mundo BANI. Segundo os estudos de antropólogos mais recentes, né, e aí eu trouxe esse moço, até achei curioso o nome dele, olha, nem sei como pronuncia, jamais que escreve, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas, enfim, o nome é super curioso, né? Segundo esse antropólogo, a gente está vivendo num mundo pós-pandemia, se a gente já pode dizer isso, né? BANI. E aí esse BANI, ele é da sigla em inglês, tá? Então não vai corresponder aqui exatamente a essas palavrinhas, mas é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O que é esse mundo frágil, gente? A gente acabou de viver uma pandemia gerada por um vírus que a gente não consegue enxergar a olho nu. Olha a fragilidade disso. A gente está vivendo um mundo ansioso, e a gente pode ver isso no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem ansiedade, que mais vivencia ansiedade. Então, isso na cultura brasileira é muito forte. Até na forma da gente respirar, da gente falar, denota um nível de ansiedade. A gente também está vivendo num mundo não linear. Alguém que já ouviu falar sobre metaverso? Gente, eu não sei nada do metaverso, eu não quero saber ainda.
Eu fico com medo de saber, sabe? Eu ainda sou da galerinha analógica, assim, né? Eu estou fazendo meus 40 agora, já pertinho disso. Então, para mim, ainda é muito assustador esse troço de metaverso aí, mas eu estou vendo que ele já está causando polêmica aqui, né? Eu ainda não quero aprender sobre ele, não, mas, enfim, ele está aí, né? Está aí. Depois eu quero trocar a figurinha para ficar menos assustada com esse metaverso que está chegando aí com vocês. E está causando. Vocês tiveram alguma coisa aí recente, discussão sobre isso? É? Tá. Então tá bom, vamos pular essa parte. E a gente está vivendo também um mundo cada vez mais incompreensível, né? Se a gente olhar o avanço tecnológico está ligado ao metaverso, né? Mas um avanço tecnológico de toda ordem, né? Hoje a gente tem aplicativo para tudo. Aplicativo de como eu subo a escada de salto. Deve ter um aplicativo que vai me ajudar, quantos segundos eu demoro para subir. Assim. Hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico. Então, tudo isso compõe um cenário de um mundo muito novo, que a gente não está preparado para viver. E ok, a gente não está preparado para viver. O que a gente faz com isso é o que a gente vai precisar pensar aqui. Então, para lidar com essa fragilidade, eu trouxe alguns itens aqui, né? Algumas coisas que a gente pode ir comprando num supermercado emocional aí. Então, para lidar com essa fragilidade desse mundo bunny, eu preciso de capacitação e resiliência. Para lidar com a ansiedade, eu preciso de autoempatia, preciso de saúde mental. Para estar num mundo não linear, né, num mundo de metaverso, eu preciso me adaptar, eu preciso estar atenta ao contexto. E para estar num mundo cada vez mais incompreensível, eu preciso de transparência e de intuição. Todas essas palavrinhas que eu coloquei aqui, que a gente precisa para poder viver, todas elas estão relacionadas ao que a gente vai chamar de soft skills. Tá? Então, para lidar com tudo isso, a gente precisa praticamente dessas três coisas. Que uma delas é até bem clichê, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, numa perspectiva, inclusive, quando eu for falar um pouquinho da comunicação não violenta, numa perspectiva da autoobservação, porque autoconhecimento não tem a ver só com conhecer tecnicamente, mas tem a ver principalmente da gente se observar e da gente agir e ter uma postura diferente. Porque se eu falar com vocês assim, alguém aqui fuma? Não? Que máximo. Aqui fuma? Dessa primeira fileira? Não. Então, vamos supor que alguém aqui fumasse. Se eu virar e falar assim, olha, chegar um médico aqui e falar, olha, não pode fumar, né? Você sabe que você está acabando com a sua saúde, entra num consultório médico, tem várias questões de saúde, e a pessoa sai de lá, ela continua, ela sabe, cognitivamente, ela sabe de tudo isso. O problema é que o aprendizado ele não entrou em outra esfera da subjetividade dela, da psique dela, que permite ela mudar o comportamento. Por isso que eu falo que a soft skills e a comunicação não violenta, vocês já viram, vocês conhecem, vocês sabem de cor, mas a gente não dá conta de praticar. Quando a Thaís faz o convite, estejamos aqui, se eu olhar rapidamente aqui, eu já vi umas 4, 5 pessoas com o celular na mão. Então, o fato de estar presença, gente, nem se a gente tiver sem celular, a gente consegue estar 100% presente. Mas é um elemento distrator a menos. Então, a minha presença, ela qualifica. A gente, de novo, a gente sabe de tudo isso, só que a gente não pratica. Então, o autoconhecimento não tem a ver com cognitivo só. Ele tem a ver também, mas ele tem a ver com prática e postura. Então, a primeira coisa é a gente sair do autoconhecimento, dessa esfera cognitiva, para ir para uma esfera prática, operacional. Tá? A segunda palavra é postura, que tem a ver com isso, e a prática, né? As três eu já acabei falando aqui. Pode passar, Thaís. Então, diante da importância dessas novas exigências do mundo, para isso a gente tem as soft skills. Porque a gente tem novas, velhas, porque elas já são sabidas, capacidades
diante de novos desafios. Então, para esse mundo, as competências técnicas elas não bastam. O que significa isso, gente? Eu tentei entender um pouquinho o trabalho de vocês, né? E aí eu volto nessa complexidade. Aí eu fiquei pensando assim, uma coisa simples que eu acho que as pessoas que estão aqui na reunião fazem. Elas elaboram documentos. Participam de reuniões, elaboram documentos. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Para elaborar um documento, eu geralmente exige de mim uma certa tecnicidade, certo? Essa parte da tecnicidade é o que a gente chama de hard skill. Ou seja, é alguma coisa que eu aprendo cognitivamente e eu replico. Então, o Rocha aqui pode fazer, ele pode ensinar para o estagiário, daqui a pouquinho ele vai sair, vai ter outra pessoa que vai entrar. O documento não vai deixar de ser preparado. A grande diferença é qual a linguagem eu uso nesse documento. E eu acho que o direito, eu venho da área do direito, uma coisa que me inquietava muito é a linguagem que a gente usa no direito, porque as pessoas não entendem o que a gente está falando. Em alguma medida, isso é proposital e é uso de poder. Então, a linguagem, ela sai um pouco da técnica, ela já é algo com que eu posso me preocupar, entendendo que eu quero me comunicar com o mundo de uma outra forma. A forma como eu, além de cuidar da linguagem, transmito esse documento às pessoas, construo esse documento com as pessoas, tudo isso são habilidades que margeiam a hard skill, né? Mas que são soft skills, ou seja, é aquilo que eu consigo ensinar, mas que tem algo da minha experiência própria, tem algo da minha subjetividade, tem algo da minha postura, da minha prática, que faz com que o Rocha faça um documento diferente de qualquer outra pessoa. Estou te pegando para Cristo, né? Que eu aprendi seu nome, é difícil aprender os nomes, mas... Enfim, então, gente, a soft skills, ela é tudo aquilo que margeia a tecnicidade. Pode passar. A boa notícia disso tudo, gente, é que a gente é super capaz de aprender. Olha só essa estatística, eu adoro ela. Vocês sabiam que a gente é 99% geneticamente parecido com chimpanzés? Com bananas a gente é parecido. Até com vaca a gente parece. A diferença do ser humano para todos esses outros seres é a nossa capacidade de aprender. O ser humano, ele aprende melhor do que qualquer outro ser vivo. Isso é comprovado. Então, não é para fechar, né? Falar, eu não sei, não quero, não gosto. Dá para aprender. Tudo que eu vou falar aqui dá para aprender e vocês já fazem. Eu até brinco que, quando eu falo sobre comunicação, de que a grande questão no mundo não é que a gente comunica mal, só que a gente comunica muito. A gente comunica o tempo inteiro. A gente comunica pelo menos 10 horas por dia. Então, a chance de eu errar na comunicação é muito grande. É igual um médico que opera, ele comete um erro médico. Se ele opera 100 pessoas num mês e outro que opera 20, claro que a chance dele aumentar o erro é infinitamente maior, porque ele faz isso muito. Então, o problema não é ter erros. Nas soft skills, a gente não vai lidar com a palavra erro, mas a gente vai lidar com a palavra o que é possível eu fazer melhor do que eu já faço. Entendendo que não existe muito fechadinho esse conceito de erro. Até tem uma pessoa que trabalha comigo que ele fala assim, erra, mas erra rápido, para a gente conseguir consertar isso. Então, é dessa perspectiva que a gente está falando. Então, esse conceito das soft skills, ele é um conceito muito contemporâneo. Ele nada mais é do que as competências intra- e interpessoais que a gente precisa praticar todos os dias e que estão relacionadas ao nosso comportamento. Para mim, é uma forma da gente qualificar a nossa existência no mundo. Porque todo mundo aqui está existindo todos os dias, com todas as pessoas a gente se relaciona, a forma como a gente cuida disso é que vai diferenciar. E isso tem a ver com soft skills. A forma, o como, tá? O que é da hard skill, o como é da soft skill.
Então, é uma provocação de uma maior relação do nosso ser, muito mais do que com o nosso saber. E aí é uma congruência entre eu pensar, sentir, agir e comunicar. É como se eu ancorasse essa linha de existência, essa linha de pensamento dentro de mim na relação com o outro. Então, muitas vezes a gente pensa de um jeito, nosso corpo sente desse jeito, na hora que eu vou agir e comunicar, eu faço completamente diferente. É igual aquela pessoa que fala sim internamente, querendo dizer não. A gente faz isso muito, o tempo inteiro. Então, nas soft skills, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho dessa coerência entre esse processo interno que necessariamente desencadeia para um processo externo. Então, quando eu cuido de estar tudo alinhado, a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Mas, em alguns momentos, a gente pode se provocar a fazer. Até porque, no Brasil, a gente tem uma cultura de dizer sim muito mais por gentileza, muito mais para agradar. Então, a gente não tem o conforto com a palavra não. E na comunicação não violenta, muita gente acha que é ser bonzinho na comunicação não violenta. Não tem a ver com isso. Vou falar um pouquinho mais para frente. Na comunicação não violenta, a gente aprende a ser autêntico, a dizer não, estar confortável com o não, porque aí o outro também pode falar não, para mim está tudo bem. Então, quando eu sou coerente com essa existência, fica mais leve existir. Porque quantas vezes eu falo sim para o outro, falando não para mim. E aí eu vou num processo de violência comigo e com o outro, né, num ciclo que eu chamo de ciclo vicioso. Então, a importância das soft skills, ao meu ver, é que ela prepara o ser humano de uma forma mais integral para enfrentar os desafios cotidianos da vida e do trabalho. Porque quando eu sou mais congruente comigo, eu sou mais feliz também. Né? Eu sou mais feliz e eu tenho condição de contribuir mais para que o outro também seja feliz. Porque, acho que, na final de contas, está todo mundo querendo aqui procurar felicidade, cada um do seu jeito. Então, lembrando que a gente não quer ficar sozinho, né? Para a gente não estar sozinho, é uma premissa básica que a gente se comunique. Por essa razão, gente, a gente vai aprender hoje sobre uma soft skill em especial, que é a comunicação. Eu chamo que é a soft skill mais hardcore, né? Numa dualidade aí, mais hardcore, porque ela é a mais difícil, ela é a mais desafiadora. E para mim a comunicação, uma vez que a gente trabalha ela, a gente consegue trabalhar muitas outras habilidades. E aí a comunicação que eu vou trazer para vocês hoje, ela tem nome e sobrenome, né? Que é a comunicação não violenta. Para mim, ela é vedete entre todas as outras que vocês vão ver elencadas como soft skill. Se vocês forem buscar na literatura, existem muitas, 1 milhão de soft skills. Assim, a gente pode elencar aí, talvez a gente chegue em umas 20, 25 soft skills, que hoje a literatura considera. E aí a gente vai desdobrando em muitas outras. Eu trouxe aqui algumas principais para a gente ver, ó, que é a liderança, trabalho em equipe, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas. Mas, para mim, a comunicação está no centro disso tudo. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a comunicação ela se relaciona com cada uma dessas aqui, ó, que estão postas. Olha lá. Você conhece algum bom líder que não se comunica? Então, a habilidade da liderança está estreitamente relacionada com a comunicação. Um trabalho em equipe em que eu não falo uns com os outros? Então, também no trabalho em equipe eu tenho a importância da comunicação. Um pensamento crítico, gente, sem uma metaconsciência, porque quando eu faço um pensamento crítico, eu comunico a minha mente com a minha própria mente, o meu pensar com o meu próprio pensar. Então, a gente chama de metaconsciência. Então, pensamento crítico também tem a ver com comunicação, só que a comunicação de mim comigo mesmo. Ter criatividade, vocês sabiam? Isso é uma dica super legal. As pessoas que trabalham com o tema da criatividade, elas falam que para a gente ter mais criatividade, a gente tem que
consumir mais arte. Que isso é uma coisa que a gente consegue ganhar muito na nossa criatividade, no nosso potencial de criatividade, quando a gente consome arte. Ou seja, eu comunicar com as artes. Olha a palavra comunicação, ela vai aparecendo em todos os lugares. Ó. A resolução de problemas, que nada mais é do que a gente investigar interesses e posições. Né? Para quem é da área da mediação de conflitos, a gente fala posições, interesses, necessidades, então tem um linguajar muito específico que tem a ver com essa investigação dessa comunicação no mundo. Então, para tudo isso, eu vou falar sobre a comunicação não violenta. O que é essa tal de CNV, gente? Eu estava vendo aqui, antes da gente começar, que vocês têm uma campanha, né? Até parece que vocês iam colocá-la aqui, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas aí eu fui estudar um pouquinho vocês e vi que vocês têm uma campanha que chama Tô no Controle, não é isso? E a palavra que vem quando eu assisto esse vídeo de vocês é confiança. É uma coisa que vocês pregam como valor, como missão, como propósito, dentro do trabalho de vocês, é a confiança. E aí eu fiquei muito feliz, porque para mim, confiança tem a ver com ambiência. E para a gente ter ambiência de confiança, a gente tem que ter conexão. Então está tudo interligado. Só que é uma conexão autêntica. Porque se eu olhar para você, e o nosso cérebro tem muito disso, viu gente? Se eu olhar para você, nos primeiros 2 segundos que eu olho, o cérebro me pergunta, eu posso confiar nessa pessoa? Isso é tão potente, neurologicamente falando, que quando a gente vai exercitar, se a gente quer falar em confiança, a gente precisa construir esse campo anterior de ambiência de uma conexão verdadeira. E para isso, a comunicação não violenta, ela faz super bem. É sobre isso que ela fala. Pode passar. Então, comunicação não violenta, se a gente fosse pensar no conceito da comunicação não violenta, ela é uma forma de treinar a nossa atenção, quando a Thaís fala, né, estejamos aqui. É uma forma da gente treinar a atenção em lugares onde a gente tem potencial de compaixão. Esse é o conceito usado pelo Marshall Rosenberg, que é a pessoa que sistematizou o conhecimento sobre comunicação não violenta. E ele disse isso de uma forma muito poética. Deixa eu só volta para mim, só um slide. E ele traduziu isso de uma forma muito poética, mas que não é nada muito complexo, não, gente. É quando eu uso o meu processo de atenção interior de uma forma consciente para um lugar onde eu consigo dar compaixão ao invés de dar violência. Então, é quando eu consigo, nas minhas ações cotidianas, parar e, ao invés de fazer uma crítica a alguém, ao invés de fazer um julgamento a alguém, eu simplesmente não falo. Ou eu falo alguma coisa para construir e não para destruir. Então, olha só, quando ele fala, né, é uma forma da gente treinar a atenção. Porque é isso mesmo. O nosso mundo, hoje em dia, que a gente falou ali atrás, ó, o nosso mundo bunny, o nosso mundo VUCA, o nosso mundo veloz, rápido, metaverso, tudo isso, é um mundo que não deixa a gente fazer esse treino de atenção. É um mundo muito mais automatizado. Então, a proposta que eu trago para vocês hoje, quando a gente fala em comunicação não violenta, é a gente passar a treinar, fazer escolhas conscientes de onde é que eu posso atuar para uma vertente mais compassiva, mais empática e menos agressiva ou menos violenta. Dá um super trabalho, porque isso é contracultural, inclusive, né? Mas é a proposta que a gente vai ter que praticar daqui para frente se a gente quiser viver nesse mundo aí. Nesse mundo onde a gente tem muita incompreensão, muita intolerância, muita fragilidade, um mundo extremamente complexo. Então, eu vou provocar vocês, aí o pessoal do online, se tiver com alguém aí em casa que possa fazer isso, né, ou em casa, ou no trabalho, enfim.
Eu vou provocar vocês a fazer um pequeno exercício, e aí eu vou precisar de um cronômetro. Você me ajuda? A gente vai em pares, né? Cada um vai olhar aí para o lado, para quem estiver do lado. A ideia é fazer os pares. E a gente vai se olhar por 1 minuto. Somente se olhar em silêncio, não pode falar. Tá bom? Ó, eu tenho que ouvir essa sala completamente em silêncio, hein, gente? Senão nós não vamos começar a contar. Peraí. Não começa ainda não, tá? Começa ainda não, põe pausa. Completamente em silêncio. Senão vocês vão ficar mais 2, 3, 5 minutos aí, ó. Só olhar, vocês vão olhar para a pessoa. É só isso, é uma coisa super simples, gente. Só olhar, você só vai olhar para o olho da pessoa que está do seu lado. Prontinho, vocês estão liberados. E aí, gente? Foi uma experiência fácil? Não. Os dois aqui deram super certo. Ó. O negócio foi profundo aqui na frente. Obrigada para todos vocês que toparam, tá? Não é uma brincadeira, inclusive é um projeto. Tem um projeto fora do Brasil em que você entra na tela e fica só olhando a pessoa durante 1 minuto. Você não sabe de onde ela é, que país ela é, você só tem a oportunidade de olhar para ela. Isso tudo para dizer que a gente pratica muito pouco o olhar atento, o olhar pausado, o olhar profundo. Porque a gente está querendo esconder a gente, muitas vezes, né? A gente tem dificuldade com a gente, então a gente não quer nem que o outro olhe a gente. Então, a proposta é quando a gente dá conta de sustentar esse olhar, e, gente, na pandemia a gente perdeu muita capacidade de comunicar, muita. Só para vocês terem uma ideia, segundo estudos da comunicação, 7% da nossa comunicação é palavra. 93% da comunicação é tom de voz e é corpo. Então, na pandemia, quando a gente fecha a câmera, né, e no celular a gente faz isso o tempo inteiro, a gente só manda palavra, a gente perde mais de 90% da nossa capacidade de comunicar. E a gente está perdendo isso aqui, olha, sabe, do olho no olho, a gente está ficando preguiçoso. Eu tenho uma teoria, para mim, né? Não preciso estudar ela mais profundamente, mas eu tenho uma teoria de que a gente viveu um país muito polarizado no final do ano passado, porque a gente ficou tanto em casa, numa zona de conforto, em que eu não preciso olhar para o outro, que foi mais fácil ser agressivo com o outro. Percebem como isso é adoecedor? E a gente tem preguiça de voltar. Eu tive preguiça de voltar para o presencial. Eu vou ao escritório 1 vez por semana. Eu não preciso ir mais que isso. E ainda assim, eu tenho preguiça. E aí, gente, quando a gente fala em soft skills e comunicação não violenta, a gente está falando exatamente disso, de um esforço que às vezes vai ter que ser adicional num primeiro momento mesmo, porque é só com esse esforço que a gente vai conseguir desconstruir um tanto de parede, de muro que a gente foi criando na pandemia. Porque ficar de frente para o outro é muito difícil. Quando eu vou para a rede social, eu deixo viver um tanto de coisa em mim
que às vezes está escondido, que está latente, a minha tendência a ser mais violenta, ela é muito maior. Então, quando eu aprendo e faço esse exercício importante de estar com alguém que é estranho para mim, de olhar para alguém que é estranho para mim, eu vou desconstruindo uma série de máscaras. Vão lembrar lá do teatro, né? Que eu falei que eu faço teatro quando eu vou para a OAB, assim. Vocês não vão me ver de salto alto todos os dias na vida. Muito poucas vezes eu uso. Eu devo ter 2 no guarda-roupa. Mas aqui eu estou com alguma máscara, né? Eu boto um salto alto. Então, assim, a gente usa máscara para sobreviver. Por que a gente vai nas festas, muitas vezes, e bebe? Para dar conta de aguentar. Para dar conta de aguentar virar à noite. Porque sem bebida eu não dou conta. Por que a gente precisa, muitas vezes, beber? Né? Porque eu vou soltar. Porque é difícil para mim estar num estado. Muitas vezes porque eu sou tímido, muitas vezes porque eu não tenho essa facilidade do social. Então, a gente vai usando um tanto de coisa para mascarar a gente. E aí, por isso que a gente tem, quando a gente vai conhecendo as pessoas de fato como elas são, a gente vai se surpreendendo muito, porque a gente não dá a oportunidade de elas serem essência com a gente. A gente dá a oportunidade de elas serem máscaras. Porque é assim que a gente gosta de ver elas. Mas ninguém dá conta de viver máscara o tempo inteiro. Então, só volto. Então, gente, o que a comunicação não violenta provoca na gente é essa conexão que a gente viu aí do olhar um pouco mais profunda, um pouco mais autêntica, um pouco mais verdadeira. Na comunicação não violenta, a gente se permite ser mais a gente. Então, olha, hoje, nossa, eu estou num lugar maravilhoso, num evento super legal, mas hoje eu não estou com saco para sair, assim, sabe? Eu estou precisando ficar recolhido. A gente não tem obrigação de estar bem. Na comunicação não violenta, a gente aprende que a gente não tem obrigação de estar bem. A gente pode não estar bem, e está tudo bem não estar bem. Eu lembro que eu cheguei no trabalho um dia, né, e eu perguntei para uma pessoa, e aí, você está bem? Ele falou assim, não. Eu falei, opa, o que eu faço com esse presentinho agora? Ele é meu, eu recebi ele, o que eu faço com ele? E aí, eu já fui, inclusive, a pessoa que foi ao contrário. A pessoa me perguntou se eu estava bem, eu falei que não. Ela, então a gente conversa outro dia e tal, vamos combinar outra coisa. Eu falei, olha isso, a gente não dá conta do não estar bem. A gente vende que a gente está bem o tempo inteiro. Então, quando alguém fala que eu não estou bem, me exige tempo de falar, você quer conversar sobre isso? E, às vezes, gente, não é um tempo demasiado, não. Eu falo muitas vezes, eu brinco, que às vezes o meu dia é tão corrido, com tanta coisa, que às vezes eu marco no relógio lá, olha, 5 minutinhos que eu vou escutar essa pessoa. Às vezes eu faço exercício fático mesmo. Eu pego o celular, olho assim mais ou menos que horas que é, falo, vou dar uns 5 minutinhos para essa pessoa falar. E o escutar nessa condição é extremamente libertador, porque o outro sente que tem uma abertura com você. Então, não estou provocando vocês a fazer nada extraordinário, não. É um pouquinho mais de sair desse lugar, vamos lá, de poder e privilégio, e ir para um lugar de vulnerabilidade. Então, é quando eu saio do meu olhar reativo e vou para um olhar responsivo. O que significa isso? Eu saio da lei ação-reação, vamos lá, nosso sistema aí, né, neurológico, eu saio do meu lugar lá de fuga, de ataque e fuga, que é o meu lugar principal enquanto ser humano, no meu cérebro, e vou para um lugar de parasimpático, que é um outro lugar no cérebro onde eu consigo raciocinar a minha resposta. Então, eu paro de agir no automático e eu entro com consciência para dar as respostas para as pessoas das coisas que eu preciso dar. E aí, esse é o último slide, né, que eu queria trazer aqui, como essas diferenciações principais. Eu falo de comunicação não violenta há mais ou menos uns 15 anos. Eu até tenho um livro que eu trouxe, depois vou deixar aí para a Thaís, para ver como é que a gente organiza, né? Eu trouxe para ficar para um de vocês aí. Mas eu estudo esse tema há muitos anos. E esse tema da comunicação não violenta, ele ficou muito famoso agora, nesses últimos 5 anos, assim. Então, eu falo que eu sou da velha guarda, mas tem uma guarda nova aí da comunicação não violenta que está uma panaceia, todo mundo falando sobre isso, empatia, enfim.
Mas eu venho de um lugarzinho aí um pouco anterior de estudo, assim, e acho que a comunicação não violenta é um mundo de coisa, tá? Então, hoje, tanto é que eu até escrevi, né, esse livro, enfim, hoje eu estudo tanto a comunicação não violenta que hoje eu faço trabalho do Lenine, analisando a comunicação não violenta no Lenine, enfim, eu divago aí pela comunicação não violenta em outros lugares, mas eu trouxe aqui 4 diferenças básicas, só para a gente ter uma pitada disso, assim, do que é a comunicação não violenta na prática, tá? Então, se eu pudesse falar 4 coisas principais da comunicação não violenta, seriam essas. Olha, a gente sair de um lugar de avaliação quando a gente olha para as pessoas. Esse exercício que vocês fizeram agora, né? Quando eu olhar para as pessoas, eu seja capaz de simplesmente olhar. O que aquela pessoa me apresenta naquele momento? E não categorizar ou rotulizar as pessoas, porque às vezes as pessoas chegam, eu acho que muitas vezes a gente chega com a nossa dor. Antes de chegar com a nossa pessoa, a gente chega com a nossa dor. Então, quantas vezes, né, a gente chega num lugar e a primeira coisa que a pessoa vê é uma mulher e por isso não merece respeito. Thais até falou nisso, né? Quantas vezes eu não olho para a pessoa e eu vejo uma pessoa negra e ela não merece meu respeito? Então, o convite da comunicação não violenta é a gente limpar o nosso olhar. Antes de ver uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa que não tem dinheiro, eu estou vendo uma pessoa. Sem toda a adjetivação que a gente constrói em cima daquela pessoa. É uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que eu não lido bem, é uma pessoa, né, bolsonarista, uma pessoa lulista, é uma pessoa... Eu estou vendo uma pessoa. Então, o primeiro convite da comunicação não violenta é a gente limpar esse olhar para ver mais as pessoas para além dos rótulos que a gente coloca nelas. Porque esses rótulos fecham elas num lugarzinho que é muito difícil a gente tirar depois. O segundo convite da comunicação não violenta é a gente começar a olhar para os nossos sentimentos. Ai, tá vendo? Eu vou lembrar o seu nome. Rodrigo. Rodrigo, se eu chego para você de manhã e pergunto, ei, Rodrigo, você está bem? O que você fala? E se eu perguntar para você assim, como é que você está hoje? Não vai sair do bem, tá vendo? Bem, para a comunicação não violenta, é um pseudo-sentimento. O que é estar bem? Na comunicação não violenta, a gente aprende que estar bem é estar feliz, animado, relaxado, tranquilo, conectado. A gente tem um repertório imenso que a gente não aprendeu na escola, mas tem escola hoje no Brasil que já está ensinando para os pequenininhos. A gente tem um repertório de sentimento que a gente não acessa. Por que é importante a gente acessar, gente? Porque quando eu falo que estou com raiva e eu dou conta de entender que eu estou com raiva, já tem um processo aí, porque nem sempre a gente sabe o que a gente está sentindo. Mas quando eu dou conta de processar que eu estou com raiva ou que eu estou triste, é muito diferente o jeito que a pessoa vai me tratar, se eu estiver com raiva e se eu estou triste. Se eu estou com raiva, muito provavelmente eu quero distância. Se eu estou triste, eu quero aconchego, eu quero carinho. Então, quando a gente acessa esse repertório, não vai para o tudo bem está ali, ó, no pseudo-sentimento. Quando eu vou para o lugar do repertório, que é um lugar maior, eu consigo dar campo para o outro relacionar comigo de uma outra forma, que o outro consegue entender melhor o que eu estou. Se eu estou animado, quer dizer que a chance de eu querer sair hoje à noite é muito maior. Se eu estou cansado, ela é muito menor. Então, a gente vai tendo pista, né, de como é que a gente vai agindo em relação ao outro. Uma outra diferenciação importante da comunicação não violenta é a necessidade e a estratégia. A necessidade são coisas que todos nós, enquanto seres humanos, na África, na Austrália, no Brasil, na Argentina, em qualquer lugar que vocês pensam, as pessoas têm essas mesmas necessidades. As estratégias é que são diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui. Chega fim do dia, praticamente todo mundo vai estar com a necessidade de cansaço. Uns, para descansar, vão beber. Outros, para descansar, vão dormir. Outros, para descansar, vão ler um livro. Outros vão escutar uma música. Outros vão tomar um banho. Então, as estratégias, não é que elas sejam ruins, mas elas são da ordem de cada pessoa pensar a sua. Por isso que, muitas vezes, quando a gente faz uma mediação de conflitos, a gente fala que o problema está na estratégia.
Muitas vezes a necessidade é igual, só que a gente tem a estratégia diferente, as pessoas se agarram na estratégia e elas não conseguem sair desse lugar. Então, quando a gente consegue olhar para um nível mais profundo, qual a necessidade dessa pessoa, pode ser que ela seja a mesma da minha. E aí a gente só vai precisar alinhar a estratégia. Tem uma... não, vou dar esse exemplo daqui a pouco, quando eu falar do pedido. E, por último, tem o pedido, a diferença entre os pedidos e as exigências. Quando a gente fala em pedido, gente, pedido é sempre uma palavrinha que aceita não, porque é um pedido. Se for uma exigência, de fato, não comporta não. É uma coisa que eu tenho que fazer necessariamente. E a gente não faz muito pedido. Muitas vezes a gente faz exigência. Às vezes a conotação, vamos lembrar lá que a comunicação não é só palavra. Às vezes a gente fala com as pessoas e elas sentem, porque também tem isso, né, o que eu falo e o que o outro sente, como uma exigência. Então, na comunicação não violenta, a gente vai aprender a fazer pedidos. E isso é tão sério, vou dar esse exemplo aqui que eu gosto dele bastante, hoje de manhã eu lembrei dele. Tinha uma esposa que ela estava querendo muito que o marido dela ficasse mais tempo em casa. E aí, o que ela virou para ele e falou assim, ô, fulano, eu queria ver, quem sabe você não sai do escritório mais cedo, né? E, enfim, acho que você está trabalhando muito, está muitas horas de trabalho. Aí, no dia seguinte, ele vira e fala assim, eu fiz minha inscrição numa aula de tênis. Ou seja, ela não cumpriu o que ela queria que ele ficasse com ela, só que ela falou que ele estava trabalhando muito. Ela não fez o pedido de forma clara para ele. Se ela estivesse falando, olha, você está trabalhando muito, eu queria que você ficasse mais comigo, é uma coisa. Mas ela falou, você está trabalhando muito. Aí ele entendeu, então eu vou parar de trabalhar e vou jogar tênis. Ou seja, ele não atendeu o que ela queria. E a gente faz muito isso, a gente faz pedidos do que eu falei, né? Que agora a gente vai tentando por um lado, vai, né, cercando aí pelos lados, vai usando uma linguagem para ver se a pessoa entende. Não, gente, às vezes a gente tem que fazer igual faz com criança, né? A gente tem que ser específico no nosso pedido. E muitas vezes não usar o não no pedido. Porque se eu falar para uma pessoa assim, olha, eu não queria que você ficasse sentado, ela pode ficar deitada, ela pode ficar em pé, ela pode ficar pulando. Então, a gente precisa ser específico. Eu queria que você ficasse assim. E não que eu não queria que você ficasse assim. Porque quando eu falo que eu não quero alguma coisa, cabe 1 milhão de coisas para a pessoa fazer. Então, na comunicação não violenta, a gente também aprende a fazer pedidos específicos. Volta só. Então, agora, eu tenho mais um tempo. Então, agora, gente, para a gente ir concluindo um pouquinho, né, esse primeiro movimento aí de contato com a comunicação não violenta, eu deixei uns papeizinhos embaixo da cadeira, eu acho que elas estão nas primeiras 2 fileiras, de alguns de vocês. Então, quero que quem... Ótimo, já acharam, alguns já acharam aqui. Quem estiver no online e quiser escrever aí no YouTube, é no YouTube que está sendo? É no YouTube, no chat, tá? A gente vai conversar, a gente conversou sobre as 4 principais diferenciações, mas hoje eu já acho que tem 1 milhão de outras. São só algumas mesmo, acho que são só umas 5. Quem achou aqui? Vamos ver. 4, 5. Acho que então já foram todas. Ai, ó, tem uma lá atrás. Ótimo. Então, nós vamos passar por essas palavrinhas para a gente finalizar esse nosso momento, tá? Sobre reflexão da comunicação não violenta. Quem que pegou a primeira palavrinha, poderia falar ela para mim? Quem quer falar? Pode falar? Você? Verdade. Quer que eu leve? Meu, pode ser. Verdade. Então, eu queria... o Rocha, eu já aprendi o nome dele. Que o Rocha falasse para mim o que é verdade para você, Rocha. Falar, pegando o gancho da comunicação, sem máscaras. Eu acho que isso é verdade, que a gente tem muita dificuldade em fazer.
falar sem máscaras, bacana, que tem muito a ver, e aí na comunicação não violenta a gente aprende também, a palavrinha verdade ela é muito importante na comunicação não violenta, porque a gente começa a falar as coisas como faticamente elas aconteceram. Então, se eu falar com vocês que existe uma cadeira vazia aqui, todo mundo que é possível enxergar, não sei se alguém tem aqui deficiência visual, mas todo mundo que está conseguindo ver vai ver que tem uma cadeira vazia aqui, certo? Agora, se eu virar e falar assim, essa sala está pouco cheia, um pouco vazia, vai depender do meu conceito. Então, quando a gente fala em verdade na comunicação não violenta, a gente está falando isso mesmo, de tirar as máscaras e tentar se ater aos fatos o máximo possível, porque eles nos ajudam a criar maior conexão sobre o que de fato aconteceu. Porque se eu fico no lugar da opinião, né, no lugar do achismo, a gente desconecta, é um lugar de desconexão. Então, na comunicação não violenta, a gente gosta muito de falar a verdade. E aí a gente vai cuidar de falar a verdade, mas não deixar de falá-la. Entende? Eu posso cuidar de como eu vou falar, mas eu parto do pressuposto que eu posso falar tudo. E é muito importante falar a verdade. Embora esse conceito seja bem complexo, né? Eu escrevo um pouquinho sobre ele, depois vocês podem ler. Quem mais? Escolha. E aí, o que é escolha? Para mim é uma decisão. Você precisa decidir, né? Para mim, então, quando eu leio escolha, eu lembro, a primeira palavra que me vem é decisão. E você acha que você faz isso todos os dias? Todos os dias. Todos os milissegundos do dia, não é? Bem ou mal, ela é feita. Exatamente. Obrigada. Qual que é o seu nome? Gustavo. A comunicação não violenta, ela também ensina a gente como fazer escolhas mais conscientes. Porque já que eu estou fazendo escolha o tempo todo, não quer dizer que eu vou fazer uma escolha menos violenta o tempo todo, mas quer dizer que eu posso entrar com mais consciência nas minhas escolhas. E o Marshall fala uma coisa muito legal, gente, que ele fala que a gente não vai deixar de ser violento. Todo mundo vai ser violento, inclusive todos os dias, provavelmente. A questão é quanto eu sou violento, com quem eu sou violento e se isso vira uma regra na minha vida. Tá? Então, a escolha, o Marshall fala que a gente está o tempo todo escolhendo. Tudo que a gente faz na vida é escolha. É claro que, porque eu quero atender uma determinada necessidade, eu faço uma determinada escolha. Então, não é simples assim. Também é um conceito complexo. Mas quando eu escolho ter alguma atitude e comportamento, eu entro com a consciência no meu processo de estar no mundo. Quem mais pegou? Escuta. Quer falar um pouquinho? O que é para você? Quando eu penso na escuta, você estar atento a que o outro está falando, mas sem já ficar mentalizando o que eu vou falar logo em seguida. É você prestar atenção, estar presente ali e esperar, digerir o que a pessoa está falando. Penso que a gente tem muito essa mentalização programada de a pessoa está falando, você já está ali guardando o que você vai falar e só esperando ela acabar para falar ou até interromper a pessoa enquanto ela está falando ali. E eu penso assim, né, igual aqui nós temos muitos gestores, né, a gente está ali lidando com vários problemas o tempo todo, e querendo achar soluções, então muitas vezes a gente não escuta o que o outro tem para falar e a pessoa já fala alguma coisa e apresenta uma solução imediatamente. Às vezes a gente precisa, inclusive, esperar, às vezes, dias, horas para digerir aquilo que foi falado. Então, eu acho, né, aqui são cargos, em especial, de alta liderança, né, então acho que muito mindset fica programado, assim, da gente recebe alguma informação, uma escuta ali e já está programado para falar alguma coisa, resolver alguma coisa. Então, assim, isso para mim, às vezes eu me percebo fazendo isso várias vezes, até por um pouco do perfil que eu tenho, mas eu busco fazer um pouco desse exercício. Não, peraí, não vou falar nada. Tipo, às vezes eu começo a pensar, não, calma, não fala nada, só escuta. É isso, não sei se
né, dentro aí da comunicação, se o conceito é exatamente esse, mas é isso que eu penso. Super obrigada, e tem tudo a ver com isso mesmo, a gente criar espaço. Gente, quando eu falo de comunicação não violenta, eu falo de criar tipo uma moringa na nossa cabeça. Não é aquele filtro de barro? É a gente criar um filtro no que passa aqui pela gente. Não tem a ver com não falar, mas é isso que você falou, eu tenho um espaço para a resposta. A gente sai da reação e vai para a responsividade. Então, são dois conceitos aqui que a gente precisa trabalhar. O Dunker e o Tebas, eles usam um conceito que eu gosto muito, que é escutar é uma suspensão temporária do meu ego. Então, quando eu saio do meu lugar de poder, de eu não dou conta de processar, não dou conta de escutar, né, eu já quero falar, eu já estou escutando para responder, eu não estou escutando para entender. Então, uma contraproposta, a gente fazer uma escuta diferenciada. A gente fala na comunicação não violenta, a gente faz uma escuta ativa. É um ato, é uma atividade. Ouvir não é uma atividade, é um ato passivo. Escutar é uma atividade, exige processamento. É isso que você falou. Obrigada. Vamos para, acho que é a última, né? Tem mais uma. Empatia. Empatia. A gente costuma dizer que empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas outro dia eu li que não seria isso. Seria você entender que o outro é o outro, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro porque tem todo um contexto envolvido. Não sei se essa definição é para vocês aí também, para você dessa área, mas seria o que eu achei interessante. Bacana, porque você deu um passinho a mais aí mesmo, porque o conceito clichê de empatia é justamente esse, a gente colocar no lugar do outro. Só que tem jeito de eu ocupar exatamente o seu espaço aí? Tem jeito de eu entrar? Tem jeito de eu entrar no espaço que você ocupa, porque é um espaço seu, né? Um espaço seu. Então, não tem jeito da gente ser o outro, não tem jeito da gente ir pelo outro. A gente está com o outro. Eu uso esse conceito para dizer assim, eu posso usar o sapato do outro, mas eu preciso lembrar que o pé é meu. Então, tem algo do outro que vai estar sempre ali. Eu preciso conviver com esse outro, porque como o outro está sentindo, é só o outro que vai me dizer. Eu não consigo sentir por ele, porque o sentimento é de quem sente, né? A gente, no máximo, dialoga com ele, no máximo, a gente conversa com ele, mas o sentimento ele é do outro. Então, é sempre o outro num processo. Então, é esse diálogo, né? O Marshall até fala que é uma dança, onde a música é do outro. Nós dois é que dançamos, mas a música é do outro. Então, eu deixo o outro ditar o tom de como eu vou estar com ele. Isso é um pouco do processo de empatia. Vamos para a última? Oi. A palavra é vulnerabilidade. Essa grandona, né? Essa é uma palavra que eu gosto muito também. Que bom que ela ficou por último, porque acho que assim a gente pode fechar com chave de ouro. Assim. Na comunicação não violenta, a gente tem a proposta da gente se deixar ser mais vulnerável. O que significa? Tirar as máscaras, né? Então, quando eu me conecto com o outro, de um outro lugar, de um lugar mais humano, né? Quando a gente se oportuniza, por exemplo, tomar um café com alguém que eventualmente a gente não conversa tanto, ou com quem a gente tem dificuldade, então estou me oportunizando, me colocar mais para o outro, com todos os meus limites. Porque quando eu consigo enxergar que o outro tem limite, o outro tem dificuldade, gente, todas as pessoas, sejam elas com os cargos mais maiores de poder nesse país, quantas pessoas que não têm poder nenhum, todas elas, se a gente olhar desse lugar da necessidade, têm as mesmas necessidades humanas, né? A gente tem necessidade de descanso, a gente tem necessidade de divertir, a gente tem necessidade de conectar. Então, todo mundo tem um lugar de encontro. Então, a vulnerabilidade é a gente sair desse lugar da máscara e a gente desnudar-se um pouco mais. E aí é ficar mais em conforto com a gente, mais em conforto com o outro. Eu lembro que uma vez eu fui num espetáculo em Belo Horizonte, né, eu sou de lá, em que a mulher no palco, o espetáculo era completamente nua. E eu falei, gente, que interessante, porque era um espetáculo que a gente subia no palco. Então, assim, que interessante esse conforto com o corpo. A gente não tem muito conforto com o corpo. E a gente vive numa sociedade
muito machista, que exige muito da mulher um conforto com um corpo diferente do que ela tem, muitas vezes. Então, a vulnerabilidade é esse lugar da gente estar ok com o que a gente é, com o que é possível de ser naquele momento, com o que é possível de ser naquele dia, né? Se é um dia que eu estou com mais sono, ok. Então, uma coisa que eu, como dou muita aula, eu falo muito isso com as pessoas. Olha, quando eu vejo, às vezes, as pessoas eventualmente com mais sono, eu falo, gente, elas estão mostrando que realmente elas estão naquele momento e está tudo ok, né? Tem até um cara que eu gosto muito também, e com isso eu já vou fechando, o Alex Castro. Ele tem um podcast, chama Coemergência. Eu gosto bastante do podcast dele. E ele fala assim, gente, quando eu encontro com uma pessoa no supermercado e ela é grosseira comigo, no meu ponto de vista, da minha avaliação, eu tento fazer o seguinte exercício. Gente, ela está sendo o máximo do que ela pode, porque senão ela podia estar me dando um tiro agora. Então, assim, cara, ela está fazendo assim, ela está rebolando para me dar uma resposta somente. Porque tem pessoas que não dão uma resposta somente. Tem as pessoas que agem muito mais agressivamente. Eu não falei o que eu entendi. Você não falou. Aí eu atropelo. Vulnerabilidade é sair do lugar da máscara. Ai, perfeito. Ainda dialogou com ele aqui, ó. Sair do lugar da máscara. Te dei até mais tempo para você elaborar. A professora já me deu a cola antes. Deu até mais tempo de elaborar o conceito. Obrigada, obrigada e desculpa. Bem tranquilo, capaz, imagina. Obrigado. Só quis dar uma brincada aí. Sim, importantíssimo. Então, gente, para dizer que esse lugar da vulnerabilidade é muito importante que a gente faça pequenos exercícios de sair dele. Da gente rir da gente, né? Igual a gente fez aqui agora, né? Rir. Realmente esqueci. Ok, tá ok com isso. Então, quando a gente está ok com essas coisas, a gente vai dando mais campo para o outro ser ele mesmo. Então, a comunicação não violenta, ela traz muito esse convite para a gente. Tá bom? E aí, para finalizar, então, essas eram algumas palavrinhas que eu deixei para vocês. Então, para finalizar, queria dizer, né, que no dia a dia da liderança, e aí vocês vão falar sobre liderança mais tarde, depois vão ver se a pessoa que vai vir tem algum diálogo com tudo isso que eu trouxe. Mas as soft skills exigem, então, gente, treinamento, alinhamento e acompanhamento. Tudo isso que vocês já fazem no dia a dia. Então, é a gente encarar, ver se faz sentido tudo que eu falei com vocês. Claro que eu venho de um lugar, né? O meu lugar é do lugar que eu estudo, do que eu pratico. Não é uma verdade, né? Mas é uma proposta e um convite para que vocês possam ver o mundo de uma outra forma. E eu desejo para vocês um bom caminho.